pessoal, tudo bem? Então aqui, primeiro exercício aqui que eu separei para vocês. Então, vamos começar do básico, rever esses conceitos, todos os exercícios de vestibulares atuais. Então vamos lá. Em uma aula do curso de Logística Aeroportuária, o professor propõe aos alunos que determinem a quantidade de movimento da aeronave tipo 737-800 em voo de cruzeiro, considerando condições ideais. Para isso, ele apresenta valores aproximados fornecidos pelo fabricante da aeronave. Então, eu tenho aqui os dois dados importantes. Com base nos dados do quadro, o resultado aproximado esperado em quilograma-metro por segundo. Aqui eu vou ter que tomar um certo cuidado, quilograma-metro por segundo, porque aqui está em quilômetro por hora. Então, o primeiro passo a fazer é pegar os 720 quilômetros por hora, vou dividir por 3,6, tudo bem? Isso aí vai dar 200 metros por segundo. Então, lembrando que eu estou dividindo por 3,6. Passei para metros por segundo. Como ele quer a quantidade de movimento, eu vou direto, pessoal. Q é m vezes v. Ele quer a quantidade de movimento. Isso daqui vai dar a massa, eu tenho que ficar esperto, que são 79 vezes 10 a terceira quilogramas. A velocidade, 200 metros por segundo. Então, pessoal, particularmente 200 vezes 79, 79 vai dar 15.800 vezes 10 a terceira quilograma metro por segundo, ou seja, eu vou passar, olha lá, 1,58 vezes 10 terceira, quarta, quinta, sexta, sétima quilogramas metros por segundo. Beleza? Isso aqui vai dar aproximadamente 1,6 vezes 10 a sétima. Alternativa A de amor. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo. Exercício 2. Esse aqui não foi explorado na aula, não teve nenhum exercício, por isso que eu coloquei ele aqui, da UERJ de 2020, que é onde tem o gráfico. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Então tem a força por tempo. Neste contexto, a intensidade do impulso da força em newtons vezes segundos equivale a quanto? Galerinha, olha a saída que eu vou ter. Eu vou lembrar que a área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Olha o que eu vou fazer. A área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Então, particularmente, a área é numericamente igual ao impulso. A área disso aqui é um trapézio. Então, eu teria base maior, base menor, altura dividido por 2. Então, a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 é igual ao impulso. Só que ele quer o quê? A intensidade do impulso da força. Então, beleza, tá aqui. É isso que ele quer. A base maior vale quanto? 9 segundos, mas eu não vou pôr as unidades. A base menor, de 3 para 6 são 3 segundos. A altura, toma cuidado, porque é 6 vezes 10 a terceira. 6 vezes 10 a terceira, dividido por 2. Isso é igual a I. Tudo bem? Então, cuidado aqui, pessoal, porque 9 mais 3 dá quanto? 12 vezes 6 vezes 10 a terceira, dividido por 2. O que eu vou fazer? 12 por 2 dá 6. 6 vezes 6 vezes 10 a terceira. Isso vai dar 36 vezes 10 a terceira, newton vezes segundos, ou ainda, a forma mais correta, 3,6 vezes 10 a quarta, newton segundo. Isso daí vai dar
Alternativa C de casa. Perfeito? Tranquilo para todos? Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Exercício 3, um dos temas mais recorrentes nos vestibulares. Então, muita atenção aqui, ó. A possibilidade de diminuir o modo da força que atua sobre um objeto até ele parar, aumentando-se o tempo de atuação da força, tem muitas aplicações práticas como, por exemplo, o uso de airbags em automóveis ou nas competições de salto em altura, o uso de colchões para parar a queda dos atletas. Tá. Então ele está falando do airbag, que é o ponto importante. Um atleta cai sobre um colchão de ar, recebendo um impulso de 600 newtons segundo. Ele já deu para vocês que o impulso vale 600 newton segundo. Qual é a força média que atua sobre esse atleta e qual é a variação da quantidade de movimento do atleta, respectivamente, nas seguintes situações? 1. Se ele para 0,5 segundos após o impacto. Então, a situação 1, 0,5 do impacto. O tempo, o ΔT, né? Vamos colocar ΔT, 0,5 segundos. E situação 2, o ΔT é quanto? 0,1 segundos. 0,1 segundo. Após o impacto inicial. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte. Ele perguntou o seguinte. Qual é a força média e qual é a variação da quantidade de movimento? Toma cuidado com isso, que ele fez dois pedidos. Qual é a força média e qual é a variação da quantidade de movimento? Aqui, pessoal, sem pensar muito, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento vai ser a mesma. Se o impulso é 600, a variação da quantidade de movimento vai ser 600. Então, a A não pode ser. A B não pode ser. Olha lá, o ΔQ é diferente. A C pode ser. A D pode ser. E a E não pode ser. Por quê? O ΔQ tem que ser igual para todos. Olha aqui, ó. Repara. ΔQ diferente, ΔQ diferente, ΔQ diferente. Então, tá vendo? Ó, se eu soubesse o básico, eu já excluiria 3 questõezinhas aqui. Agora, se ele quer saber a força, particularmente, vamos olhar. Ó, já vou direto na situação 1. Impulso é igual a força vezes tempo. Essa é a força média. O impulso são 600 newtons vezes segundos. Força média eu quero saber, o ΔT, no primeiro caso, é 0,5. Galerinha, segundo com segundo cortou. 600 dividido por 0,5 newtons é igual a força média. Que vai dar quanto? 600 dividido por 2, por 0,5 dá 1.200 newtons. Portanto, já sobrou a alternativa D de dado. Perfeito? Olha lá. Questão fácil. Vamos fazer o 2 só para confirmar, né? Impulso é a força média vezes o tempo. Olha o que eu vou fazer. Impulso 600 newtons segundo. Vou fazer de uma outra forma para você ver. Quanto que é o tempo? O tempo não é 0,1? 0,1 eu posso falar que é 1 sobre 10 de segundo. Tudo bem? Passo 10 multiplicando. A força média, nesse caso, seriam os 6.000 newtons, porque os segundos vão cortar. 6.000 newtons está aqui, alternativa D de dado. Tranquilo? Muito bem. Bora pro próximo, pessoal. Exercício 4. Esse aí eu deixei porque é um dos mais bonitinhos, análise dimensional. Então, ó, considere um veículo de massa constante que se desloca em linha reta. Esse veículo tem seu momento linear dado por P igual a 4T. Então, P é igual a 4 vezes T. Onde T é o tempo e a constante multiplicava 4. Tem a unidade de medida apropriada
Assim é correto afirmar que... Olha o que ele pediu aqui, pessoal. Toma cuidado com esse exercício. Ó, onde T é o tempo e a constante multiplicativa 4 tem a unidade de medida apropriada. Qual que é a unidade de medida? Sua velocidade, sua aceleração, sua energia, e aí? Então vamos pensar o seguinte, quando ele falou momento linear, olha lá, considere constante linha reta tem seu momento linear de P igual a 4Q. O momento linear, que é o P, nada mais, nada menos do que a massa vezes a velocidade. Tudo bem? Tranquilo? Independente disso, eu não vou... Daí você fala, ah, é massa? Não, porque eu tenho tempo ali, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho tempo aqui. Então, se eu pegar, ó, P é igual a 4T. P sobre T é igual a 4. Então, presta atenção. Quem é o P? P é um momento linear. Momento linear, você pode lembrar que é quilograma vezes metro por segundo, dividido pelo tempo, que é quanto? S. Quilograma metro por segundo, eu posso escrever o seguinte. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Opa! Isso aqui é o quê? Isso é Newton. Certo? Newton. Tudo bem? Ó, quilograma é massa, metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Isso é Newton. Então, quando ele fala, considere um veículo de massa constante que se desloca em linha reta. Esse veículo tem seu momento linear dado por P igual a 4T, onde T é o tempo. E a constante multiplicativa 4 tem a unidade de medida apropriada. Assim, é correto afirmar que sua velocidade é constante? Não, porque tem força. Se tem força, tem aceleração. Então, não pode ter a velocidade constante. Sua aceleração é constante? Opa, eu acho que sim. Vamos conferir as outras. Sua energia cinética é constante? Não. Se a velocidade varia, a energia cinética varia. Sua energia cinética é decrescente? Não. Possivelmente, do jeito que está falando aí, é crescente. Então, só pode ser a alternativa B de bola. Sua aceleração é constante. Por quê? Se tem força constante, a aceleração vai ser constante. Bom, antes de ir para os próximos exercícios, eu vou dar uma pincelada aqui básica que eu vou trabalhar também na próxima aula, que é a conservação da quantidade de movimento. Então, quando a gente fala aqui conservação da quantidade de movimento, qual que é esse princípio envolvido? Então, um corpo ele é isolado de forças externas depende de 3 fatores. O primeiro, não atuam forças externas, certo? Então, pode haver forças internas, mas não existe forças externas entre os corpos. Existem forças externas, mas essa resultante ela é nula, tudo bem? Ou seja, um equilíbrio, por exemplo, o peso e a normal de um corpo. Então, se eu colocar um exemplo básico, uma granada em cima de uma mesa, a normal e o peso eles acabam se anulando, então a resultante, existem forças, mas a resultante é nula. Ou ainda, se existem forças externas, mas são tão pouco intensas. Por exemplo, uma resistência do ar, eu posso desconsiderar essa daí, certo? Comparada com uma explosão que vai ter numa granada, um exemplo. Por que eu estou usando o exemplo da granada? É o melhor exemplo que eu posso te falar. Então eu peguei uma granadinha básica, coloquei ela em cima da mesa. Aí você fala, nossa professor, que... Não, eu tô brincando do jeito que eu estou falando, mas tem uma granada em cima da mesa, certo? Tá aqui a minha mesa e aí eu vou desenhar uma granada aqui. Olha que interessante, ela tem esse formato aqui. Essa é a minha granada. Vou até pintar ela de verde. Beleza? E ela está com o seu pino aqui. Então é aquela situação que eu falei bem básica para vocês. O peso, ela tem peso e tem força normal. Eu não preciso desenhar, eu vou fazer aqui por questão prática. Então ela tem o peso dela que está para baixo. Esse seria o peso da granada. E ela está apoiada na superfície. Então eu tenho a força normal dessa granada para cima. E elas são forças iguais. Então existem forças, são iguais e estão se anulando. Então a granada está aqui.
Então, se eu pegar essa primeira situação, eu posso falar para vocês que a quantidade de movimento aqui, ela é zero. Beleza? Então tá bom. Então, se eu pensar, praticamente a força resultante é zero, ponto. Agora, o que acontece se isso aí explodir? Se isso aí se explodir, pessoal, olha o que aconteceu. Vou tentar copiar para vocês. Agora, esquece as forças que estão envolvidas. Ela vai estar aqui, beleza? O que eu vou fazer com essa granada? Então, particularmente, esquece a força normal, certo? Então, eu vou excluir a força normal, que não me interessa, e vou excluir o peso também. Tranquilo? Essa é minha granada. Olha o que eu vou fazer com essa granada. Eu vou simplesmente colocar ela aqui. Eu vou dividir ela em duas. Ela explodiu. Então, ela vai explodir. Eu vou dividir ela em duas. E essa primeira aqui, ó, eu vou excluir. Só que agora você fala, pô, professor, explodiu em duas partes. Vou pôr assim, bem bonitinha, aqui, ó. Vou pôr uma pra cá e uma pra cá. Vou dar o exemplo mais simples de todos. Deixa eu só deixar elas separadas antes, para vocês não se confundirem. Então, se ela explodiu em duas partes, pessoal, olha que legal. Na primeira parte, ela fez isso aqui, ó. Então, olha que bonito, essa parte sumiu. Por quê? Ela quebrou em duas partes. Já na segunda, olha o que aconteceu. Eu tenho que pensar o seguinte, ela fez isso aqui, ó, some essa parte aqui. Então, ó, uma completaria a outra, tudo bem? Só para deixar bem prático aqui. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda. Tudo bem? Isso é o que vai acontecer. Deixa eu levantar um pouquinho ela, que senão vai pegar na mesa aqui. Então, praticamente ela explodiu. Olha que interessante. Uma está indo para cá, então tem uma velocidade v para cá. Eu vou falar que esse é o v da parte 1. E essa daqui, a outra. Vamos tirar agora a mesa para facilitar a minha vida, vai. Está vindo para cá, parte 2. Esse seria o V2. Essa que é a parte bonitinha de se entender. Antes, vou tirar essa mesa daqui, vamos falar que ela estava em repouso, só para não confundir. Antes, eu tinha duas forças e essas forças acabavam se anulando. Por que elas se anulando? Então a resultante era nula. Então, particularmente, neste caso, eu só tive uma força externa. Isso é um sistema isolado. Essa quantidade de movimento que eu vou falar antes era zero. Que antes era igual a zero. Aí eu já vou falar, a situação depois é a explosão. Então, depois da explosão, eu tenho duas massas. Então, aqui era um emão. Aqui eu tenho M2 e eu tenho M1. Esse M2 mais o M1 dá o emão. Ok, isso é fato. Só que o que vem de interessante? A soma dessa quantidade de movimento, que depois tem que ser igual a zero. Certo? Por que tem que ser igual a zero? Porque a quantidade de movimento antes era igual a zero. É um sistema isolado, só tem força interna. Então, particularmente, se eu pensasse num sistema isolado, olha que interessante. Impulso é igual. Esquece agora aqui em cima. Eu estou pensando no geral. Impulso vetorial Q2 menos Q1. Só que se eu pensar que a resultante das forças é zero, então, peraí, impulso é força resultante vezes tempo Q2 menos Q1. Tudo bem? A força resultante é zero, então esse termo todo é zerado. Então, Q2 menos Q1. Particular passando para lá, eu tenho que Q1 é igual a Q2. Ou seja, a quantidade de movimento na situação 1 tem que ser igual à situação de 2. Então, praticamente, o que eu chamo a atenção para vocês? Que a quantidade de movimento de um sistema
de corpos ou de corpo, tanto faz, isolados, de corpo, vamos por isolado, de forças externas, é constante. Beleza? Outro exemplo clássico que eu vou dar aqui para vocês, ó. Deixei separadinho aqui, ó. Um canhão de artilharia de 1 tonelada, posicionado horizontalmente, dispara uma bala de 2 kg que sai do cano com velocidade de 300 metros por segundo. Então, vamos entender a situação. Ele disparou essa bala, certo? Vamos falar que aqui está tudo em repouso, ó. Se aqui está tudo em repouso, a massa da bolinha está aqui dentro, ó. Tudo paradinho, não tem velocidade, o canhão está em repouso, tudo mais. Todas as forças se anulam. Aqui a quantidade de movimento antes, eu já vou fazer em azul, é igual a quanto? 0. Tudo em repouso. Aí o que aconteceu? Aí explodiu. Houve a explosão. Depois que aconteceu a explosão, o que acontece? Então, essa bola aqui, ela vai ser impulsionada para frente. E aí o que acontece? Ele acabou de te dizer que ela sai com uma velocidade de quanto? De 300 metros por segundo. Olha que interessante. A bola sai com uma velocidade para cá de 300 metros por segundo. Beleza. Automaticamente eu sei que essa bala tem uma massa de 2 kg. Então, peraí. Vamos ver quanto que dá a quantidade de movimento da bala. Que da bala, eu estou adotando que para lá é positivo. É a massa da bala vezes a velocidade da bala. Que da bala igual a massa 2 kg, velocidade 300 metros por segundo. Então essa bala vai sair com uma quantidade de movimento igual a quanto? 600 kg metro por segundo. Tudo bem? Tranquilo? Agora entenda. Eu sei que o que depois tem que dar 0. Por que tem que dar 0? Porque o que antes dá 0. Então, peraí. Não dá para gerar um movimento aqui só. Então esse canhão tem que ir para onde? Para trás. Então esse canhão vai ter uma velocidade para trás. Com certeza eu sei que a velocidade do canhão vai ser algo bem menor. Essa vai ser a velocidade do canhão. E por que tem que estar para trás? Porque essa está para frente, essa vai ter que estar para trás. Resumidamente, entenda aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou descer mais um pouquinho. Olha lá. O que depois tem que ser 0. Quem é o que depois? Eu tenho a bala mais o canhão. Isso tem que dar 0. O da bala eu já calculei, que vale 600 kg metro por segundo. Mais canhão, passa para lá, fica menos que do canhão. 600 kg metro por segundo, menos a massa do canhão. Esse M, a massa do canhão, são 1000 kg, vezes a velocidade do canhão, o que é M vezes C. Olha lá, porque vai dar o negativo. Eu passo para cá, o quilograma vai cortar com quilograma. Vai dar 600 dividido por 1000. Particularmente, isso aqui vai dar menos 0,6 metros por segundo. Essa é a velocidade do canhão. Ou seja, enquanto a bala está indo para frente, deixa eu só puxar um pouquinho para cá ela, para não atrapalhar. Enquanto a bala está indo para frente com uma velocidade de 300 metros por segundo, o canhão vai para trás com uma velocidade de quanto? De 0,6 metros por segundo. Nossa, ficou feio esse 0,6 aqui. Deixa eu dar uma ajeitada.
Perfeito? Tranquilo? Fácil? Vamos lá dar uma olhada então nos exercícios. Bom, aqui está o exercício 1 da aula da apostila aí. Então vamos lá. Uma massa de 10 gramas e velocidade inicial 5 colide de modo totalmente inelástico. Apesar disso aqui estar aparecendo agora aqui, pessoal, só vou enfatizar para vocês. Eu vou falar de choques na próxima aula. Então, totalmente inelástico significa que essas massas saem grudadas. Elas saem juntas. Com outra massa de 15 gramas que se encontra inicialmente em repouso. O módulo da velocidade das massas em metros por segundo após a colisão. Então vamos entender o que está acontecendo. Eu vou desenhar para vocês aqui. Ó. Uma massa de 10 gramas. Então está aqui a minha massa de 10 gramas. Então vou desenhar com esse aqui que é mais fácil, né? Então está aqui a minha massa de 10 gramas. Essa massa tem 10 gramas. E uma velocidade de 5 metros por segundo. Então eu vou desenhar a velocidade, que está aqui, de 5 metros por segundo. Perfeito? Colide de modo totalmente inelástico com outra massa de 15 que se encontra em repouso. Então olha que interessante, eu tenho uma massa, vou até copiar, só que ela tem que ser um pouquinho maior, tá vendo? E está aqui. Então essa é a situação inicial. Essa massinha tem 15 gramas. Opa, deixa eu só voltar aqui. Pôr a cor certa. Essa massa tem 15 gramas. E a velocidade dela é igual a 0. Perfeito? O que vai acontecer? Se elas vão colidir inelasticamente, essa daqui é a situação antes. O que vai acontecer na situação depois, pessoal? Eu vou ter essas duas massas unidas. Perfeito? Opa, desculpa que deu algum probleminha aqui. Voltamos, perdão. Então eu tenho essa massa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Essa massa, Ctrl C, Ctrl V, elas vão estar unidas, pessoal. Eu vou ter um corpo na situação final, na situação depois, esse corpo vai ter uma massa de quanto? De 25 gramas. Porque elas vão sair unidas. Com uma certa velocidade que eu não sei qual que é. Mas eu garanto para você que tem que ser menor que a outra. Porque esses corpos estarão juntos. Eu vou falar que é V2. Então, pelo princípio que eu acabei de explicar, a quantidade de movimento que eu tinha antes tem que ser igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Então vamos lá. Antes eu tinha a massinha M1 vezes V1. Depois eu tenho a M1 mais a M2, só deixando claro que essa é a 1 e essa é a 2, vezes uma velocidade V2 que elas estão saindo juntas. Eu não vou passar para quilograma porque massa 1, 10 gramas, velocidade 1, 5 metros por segundo. M1 mais M2, 10 com 25 gramas. V2, olha porque eu não esquentei a minha cabeça. Porque grama corta com grama, certo? Grama cortou com grama. Isso aqui vai dar 50 metros por segundo igual a 25 V2. Portanto, pessoal, V2 vale 50 por 25, 2 metros por segundo. Então, a velocidade com que esse corpo acaba saindo. Bom, para finalizar, vamos para esse exercício 2 que eu vou falar para vocês. Esse aqui é um exercício que muita gente dançou, certo? Então, por que muita gente dançou? Pela forma que ele foi desenhado aí. Então, um fóton com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo X colide com um elétron em repouso. Depois da colisão, o elétron passa a se mover com quantidade de movimento PE no plano XY. Isso é importante. O plano é o XY. Tudo bem? Como ilustra a figura abaixo. Então presta atenção aqui, olha o que eu vou fazer. O plano está aqui, ó, ou
Deixa eu pegar outra forma e vou fazer isso aqui, ó. Esse é o plano XY, certo? Para deixar claro para vocês. O Y está aqui, então eu não vou pensar. E o X está aqui. Eu acho que foi a parte que confundiu muito o aluno. Quando ele falou, o elétron bateu e saiu com PE, tudo bem? Olha que interessante. PE está aqui, é o momento do elétron. Tá vendo que ele colocou como sendo P? Eu vou dar uma ajeitada aqui para ficar exatamente aqui. Esse aqui que eu vou colocar em azul claro é o momento do elétron, certo? Só que vamos voltar agora. Um fóton, olha o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar até a parte importante. Um fóton com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo X. Então, antes ele tinha movimento no eixo X. Se antes, olha lá, agora eu vou colocar a situação antes. Esquece do exemplo que eu fiz aqui, esse aqui, esquece. Na situação antes, ele tinha um movimento no eixo X. Então, o movimento dele antes, o que antes era esse. Esse é o que antes. Está no eixo X. Então, o que depois, que já está aqui, deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês, ó. Essa parte aqui eu vou apagar para não confundir vocês. O que depois está aqui. Essa é a situação depois. Pessoal, a situação depois tem que dar um vetor neste eixo X também. Por quê? Que antes é sempre igual a que depois. E olha que interessante. Esse cara está para baixo, o PE. Então, como eu já estou acostumado, eu vou decompor esse PE em dois. Olha que interessante. Eu vou decompor ele em PE do elétron, momento do elétron no eixo X. Então, ó, eu vou ter o momento do elétron no eixo X. Vou colocar aqui, ó, em laranja. Esse aqui é o momento do elétron no eixo X. E vou colocar de verde o momento de elétron no eixo Y. Tá, aí que vem a parte interessante. Vou até dar uma engrossada aqui para vocês perceberem bem. Esse é o PE no eixo Y, está para baixo. Se no final ele tem que estar com o momento no eixo X, o momento, olha lá, um fóton tal, colide. Depois da colisão, o elétron passa a se mover com tal. O vetores abaixo, o único que pode representar a direção e sentido do fóton. O fóton tem que cancelar esse cara, porque a resultante tem que estar no eixo X. E para o fóton cancelar esse cara, eu vou ter que ter um vetor aonde? O momento do fóton tem que estar no eixo Y. Essa que é a parte interessante. Por quê? Se o fóton está no eixo Y, se esse for o P do fóton, esses dois particularmente vão se cancelar, esses dois momentos, e sobraria o momento no eixo X. Ou seja, das alternativas, a que vai te dar a resposta correta seria a alternativa A de amor. Tudo bem? Então, essa te daria a resposta correta, o momento no eixo Y. Todas as outras estariam erradas. Tranquilo? Bom, então essa foi a aula de exercícios e conservação da quantidade de movimento. Eu volto isso na aula de segunda-feira. Um grande abraço a todos, até mais!